Imagine a situação. Ano 47, um general alemão condecorado com a Cruz de Cavaleiro está diante de uma sepultura recente de tanquistas soviéticos e presta continência. Aos inimigos. Aos homens que acabaram de queimar dezenas de seus veículos e matar centenas de seus soldados. Por quê? Porque o que a tripulação deste solitário KV-1 realizou, em meio aos pântanos de Rezév, não se encaixava nos manuais da Wehrmacht, nem nas leis da física. Nesta história, você conhecerá o tanque que se transformou em um forno de aço, onde homens respiravam através de trapos molhados com a própria urina para não morrerem asfixiados. Você verá como o piloto violou todas as leis da mecânica, fazendo 47 toneladas de metal morto dançarem sobre uma única lagarta. E por que os ases alemães da Luftwaffe foram forçados a lançar uma bomba de meia tonelada sobre uma única máquina? Entenda como 4 homens conseguiram parar uma divisão inteira e obrigar o inimigo a respeitá-los mesmo após a morte. 47 toneladas de aço fundido afundavam lentamente na lama líquida dos pântanos de Rzhev. Silêncio. Um silêncio absoluto, zumbindo, quebrado apenas pelo estalo da turfa queimando em algum lugar nas profundezas. Sem pássaros, sem vento, sem o estrondo distante da artilharia. A guerra aqui fez uma pausa para recuperar o fôlego antes do ataque. Não é o silêncio da paz, é o vácuo antes da explosão. Nesse silêncio, o homem ouve o sangue pulsando nas têmporas e o diesel evaporando dos canos mal ajustados. 1942, o saliente de Rzhev, um lugar onde a geografia se torna uma sentença. Ao redor, apenas pântanos cobertos por uma névoa branca e leitosa. Essa névoa é densa, gordurosa, gruda nos visores, entope os pulmões, esconde o horizonte. Visibilidade zero. O mundo se estreitou ao tamanho da fenda de visão do piloto. Fora da blindagem, umidade, frio e morte. Dentro, ar viciado, cheiro de óleo, pólvora queimada e corpos sujos. A tripulação do tanque pesado KV-1 está isolada dos seus, sem comunicação. A cobertura de infantaria, aquelas raras linhas de soldados exaustos que protegiam os flancos, partiu ou morreu no atoleiro ontem mesmo. O tanque está no único ponto firme deste setor, na saída da estiva. A estiva é um caminho de troncos lançados diretamente no brejo, um gargalo de garrafa. À esquerda, pântano. À direita, pântano. Os Panzers alemães não sabem nadar. Sua famosa logística, suas colunas de marcha, caminhões-tanque, caminhões de munição, todos estão presos às estradas. Se eles quiserem marchar para Moscou, terão que passar por este cruzamento. E no cruzamento está o KV-1 do tenente Gorbachev. Um tanque contra uma divisão da Wehrmacht. Isso não é heroísmo. É a matemática da guerra. Uma solução de engenharia para uma tarefa impossível. Transformar uma unidade móvel em uma fortaleza estacionária. Segundo, responda ao primeiro. A voz no fone de ouvido soa abafada, com o ranger metálico de interferência. Em resposta, apenas o chiado da estática. O éter está morto. Segundo, aqui é o primeiro, câmbio. Nada. O rádio-operador tira os fones, limpa o suor da testa com a manga suja do casaco acolchoado. Em seus olhos não há pânico, apenas um cansaço surdo. Ele olha para o comandante e balança a cabeça negativamente. Sem sinal, camarada tenente. Estamos sozinhos. Gorbachev assente. Ele sabia disso. A eletricidade foi para a terra. As ondas de rádio atolam nessa névoa maldita tanto quanto as lagartas na lama. Ele encosta o olho na borracha do periscópio. O vidro está embaçado. Ele o limpa com um pano, mas não ajuda. A névoa é uma parede. Uma bruma branca onde um exército inteiro pode se esconder. A Escola Soviética de Construção de Tanques criou monstros para a Grande Guerra. O KV-1 não é uma máquina para manobras. São 47 toneladas de argumentos fundidos em metal. 75 milímetros de blindagem frontal. Aço homogêneo laminado de alta dureza. Para o ano de 1942,
Isso é quase invulnerabilidade. Os canhões alemães de 37 mm, esses batedores de porta, como os próprios alemães os chamam, só conseguem arranhar a pintura deste gigante. Mesmo os canhões de 50 mm dos tanques médios só o perfuram a queima-roupa, e isso se tiverem sorte de atingirem um ângulo reto. Gorbachev conhece as especificações técnicas de sua máquina. Ele conhece as do inimigo. Esse conhecimento é a única coisa que o separa da loucura. Ele não acredita na sorte, mas nos milímetros de aço e na inclinação das placas de blindagem. Piloto, desligue o motor. A ordem soa seca, sem emoção. Desligando, responde o motorista. O V2K, uma fera a diesel de 12 cilindros com 600 cavalos de potência, tosse e silencia. A vibração do chassi cessa. Agora ouve-se o metal esfriando, estalando. A temperatura dentro do compartimento de combate começa a cair, igualando-se à umidade externa. Fica frio. O frio penetra até aos ossos, entra por baixo dos macacões. Mas não se pode ligar o motor. O som do diesel nessa neblina ecoaria por quilómetros. Eles devem se tornar invisíveis. Um pedaço morto de ferro na beira da estrada. A tripulação está sentada em seus lugares, congelada como peças de um mecanismo. O municiador reorganiza os projéteis no suporte de pronto uso. Disparos unitários de calibre 76 mm, fragmentação explosiva para infantaria e artilharia, perfurantes para blindados. Cada projétil pesa mais de 6 kg. Cilindros de morte pesados, frios e escorregadios de graxa. Ele os acaricia, verifica as espoletas, como se dedilhasse um rosário. 114 projéteis, 114 oportunidades de parar o inimigo, e 3.000 cartuchos para as metralhadoras DT. Esse é o recurso deles. É o tempo de vida deles, traduzido em chumbo e aço. Setor à esquerda, referência, bétula quebrada. Sussurra o apontador, sem tirar os olhos da mira. Ninguém. Setor à direita, arbustos, responde o rádio operador, controlando a metralhadora frontal. Limpo. Retaguarda? Lança Gorbachev, curto. Neblina, camarada tenente. Não se vê nada além do cano. A espera desgasta mais do que o combate. No combate, funcionam a adrenalina, os reflexos, a memória muscular. Na espera, funciona a imaginação. O medo é química. É uma descarga de cortisol que faz as mãos tremerem e o estômago se contrair em um nó. Para vencer o medo, é preciso ocupar as mãos. O piloto verifica as alavancas, embora as tenha verificado 1 minuto atrás. O apontador gira a manivela de elevação vertical, tirando a folga. O municiador limpa a culatra do canhão F-32 com estopa. Todos os movimentos são econômicos, contidos. Não pode haver movimentos excessivos no tanque. É muito apertado aqui. A névoa lá fora começa a mudar. Já não é estática. Surgem rasgos nela, como se alguém enorme estivesse mexendo esse leite branco com uma colher gigante. O vento muda, trazendo do oeste um novo cheiro. Não é cheiro de pântano. É cheiro de gasolina sintética queimada e metal aquecido. Metal estrangeiro. Gorbachev sente as costas ficarem tensas. Os pelos da nuca se arrepiam. Não é intuição, é experiência. O organismo sente a vibração do solo antes que os ouvidos ouçam o som. A terra treme. Para o combate, diz o tenente baixinho. As palavras caem no silêncio da torre como pedras em um poço. As culatras batem. Travas de segurança removidas. Perfurante. Carregar. Dentro do tanque não há espaço para grandiloquência. Não há lugar para o pensamento sobre a pátria, sobre Stalin, sobre a casa distante. Só existe o setor de tiro, a distância e a espessura da blindagem do alvo. O mundo encolheu até a cruz da mira. O KV-1 congelou, fundindo-se com a paisagem cinzenta. Um bloco enorme e angular, coberto de lama e fuligem. Um predador fingindo ser carcaça. A neblina à frente começa a rarear, revelando a faixa preta da estiva de troncos. E então eles ouvem.
Um som rítmico, metálico, crescente. O som de centenas de lagartas moendo madeira e terra. A divisão alemã está chegando. Eles vêm confiantes, insolentes, sem esperar resistência. Eles acham que o caminho está aberto. Gorbachev olha para o relógio. Os ponteiros pararam. O tempo se esticou, transformando-se em uma substância viscosa. Este minuto durará 1 ano. No visor, passa a primeira sombra, angular, cinza, com uma cruz na lateral. Começou. Da cortina cinza, como se revelados em papel fotográfico, surgiram contornos angulares. Primeiro depois o segundo, o terceiro. Panzerkampfwagen 3, os cavalos de batalha da Wehrmacht. Eles avançavam pela estiva insolentemente, sem diminuir a velocidade, como se não estivessem no fronte, mas em um desfile em Berlim. As escotilhas das torres estavam abertas. Os comandantes das máquinas alemãs apareciam da cintura para cima, expondo os rostos ao ar úmido. Alguns fumavam. Eles não viam a ameaça. Para eles, à frente havia apenas uma estrada vazia e um exército vermelho derrotado. Essa autoconfiança era sua principal blindagem, e era exatamente nela que o tenente Gorbachev mirava agora. Dentro do KV-1, o tempo se comprimiu em uma mola tensa. O ar ficou denso, pesado, impregnado com o cheiro de suor e ferro frio. A tripulação não respirava. Parecia que até a batida do coração poderia entregar sua posição. O piloto agarrou as alavancas de comando com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, transformando-se em pedra sem vida. Ele queria arrancar, ligar o motor, mover as 47 toneladas do lugar para sentir a vida da máquina. Mas a ordem era silêncio. Estática absoluta. O tanque deveria se tornar parte da paisagem, mais uma colina morta entre os pântanos. A coluna alemã se aproximava. O rugido dos motores Maybach crescia, preenchendo todo o espaço. Era um zumbido baixo, gutural, que fazia vibrar a blindagem do tanque soviético. O som penetrava, pressionava os tímpanos, abafava a própria respiração. Distância 600. O sussurro da voz do apontador no fone era quase imperceptível. Gorbachev não desgrudava do periscópio. Ele via os rostos dos inimigos. Via a poeira em seus uniformes pretos. Via como o comandante do tanque líder falava algo no laringofone, ajeitando preguiçosamente os fones de ouvido. Esperar. A voz do tenente era seca como o estalo de um galho. 600 metros é longe demais para garantir. Os 3 alemães são manobráveis. Se atacarem agora, eles se espalharão. Sairão da estiva, chamarão artilharia ou aviação. É preciso encurralá-los. É preciso que cheguem à distância de um tiro de pistola, onde a blindagem do KV se tornará para eles uma parede na qual quebrarão a testa. 500. O tanque líder alemão balançou levemente, superando o desnível do piso de troncos. Seu canhão de 50 milímetros, uma tromba longa e fina, apontava levemente para o lado. Eles não esperavam uma emboscada. Já estavam mentalmente em Moscou. 400. Na mira do KV, a cruz repousou exatamente sob a torre da máquina líder, onde a blindagem é mais fina, onde fica o depósito de munição. O apontador girava as manivelas lenta e milimetricamente. Suas mãos não tremiam. Era trabalho. Trabalho pesado e preciso de um fresador. Só que o preço do erro era a morte. O medo se foi. Em seu lugar veio uma clareza gélida. Gorbachev avaliava a situação não como um homem, mas como uma máquina de calcular. Velocidade do alvo: 12 km por hora. Vento lateral: insignificante. Antecipação: meio chassi. 300. A voz do apontador ficou mais aguda, soando tensa. A coluna alemã entrava no desfiladeiro. O segundo tanque, o terceiro, caminhões com lonas, veículos blindados semi-lagartas. Toda essa cobra de aço rastejava direto para a boca do lobo. Agora não há caminho de volta para eles. Dar meia volta na estiva estreita é impossível. Sair para o lado significa afundar no pântano. 250.
O piloto fechou os olhos. A vibração do chão tornou-se insuportável. Parecia que as lagartas dos tanques alemães chocalhavam direto sobre sua cabeça. O ranger de metal, o guincho das rodas, a fala estrangeira ouvida através do ruído dos motores. O inimigo estava em toda parte. Ele os contornava, como a água contorna uma pedra. 200. Gorbachev viu o comandante alemão do tanque líder ficar tenso de repente. Ele notou algo. Talvez o brilho da ótica nos arbustos. Talvez a forma não natural da colina na beira da estrada. O alemão fez menção de mergulhar para dentro da escotilha. Seu rosto se contorceu. O instinto funcionou, mas era tarde. 150! Gritou o apontador, quase rouco. Era a distância do fogo de adaga. Impossível errar. O projétil perfurante BR-350A, a essa distância, atravessaria o 3 alemão de ponta a ponta, arrancando o motor pela traseira. Gorbachev exalou. O mundo inteiro se estreitou a um único ponto. A cruz negra na blindagem cinza. Fogo! 76 milímetros de aço e explosivo irromperam do cano do canhão Fe-32 a uma velocidade superior à do som. O recuo da arma funcionou como um pistão, empurrando as 47 toneladas da máquina para trás, pressionando a traseira no solo macio. Dentro da torre, o ar instantaneamente se solidificou, atingindo os tímpanos com um estalo seco e brusco, semelhante ao estalo de um chicote gigante. Mas a tripulação não ouviu. A audição desligou por uma fração de segundo, protegendo o cérebro da contusão. Num instante, ocorreu uma catástrofe na estiva. O projétil perfurante de ponta rombuda atingiu a junção da torre e do chassi do tanque alemão líder. A física do impacto foi monstruosa. A energia cinética do projétil soviético, multiplicada pela massa, simplesmente arrancou a torre alemã de seu anel de suporte. Toneladas de metal, que um segundo antes eram uma arma letal, voaram para o ar, capotando como uma lata de conserva vazia, e desabaram no pântano com estrondo. O chassi decapitado do 3 pegou fogo. Uma coluna de fumaça preta e gordurosa e fogo correu para cima, rasgando instantaneamente a neblina matinal. Acertamos! Exalou o apontador, sem tirar os olhos da mira. Carregar! O grito do Gorbachev cobriu o clangor da culatra. Explosivo! No último da fila! Era um clássico de emboscada de tanques. Matar o primeiro para parar o movimento. Matar o último para cortar a rota de fuga. O municiador, trabalhando como um autômato, já empurrava o próximo projétil para a culatra. O cartucho do primeiro disparo caiu no chão do compartimento de combate com um som de latão, exalando a fumaça acre da pólvora queimada. Pronto! Fogo! O segundo tiro rasgou a lagarta e a lateral do veículo blindado que fechava a coluna. A máquina girou atravessada na estiva. Ela irrompeu em chamas como uma tocha, bloqueando a retirada de toda a coluna. A cobra de aço alemã estava na armadilha. Na frente, a carcaça ardente de um tanque. Atrás, uma parede de fogo. À esquerda e à direita, pântano intransponível. E bem à frente, a apenas 150 metros, um monstro invulnerável cuspindo morte. Os alemães se recuperaram rápido. A disciplina da Wehrmacht não é um mito. É um mecanismo ajustado. O pânico durou segundos. Então a coluna se eriçou com fogo. Dezenas de canos se voltaram para o KV soviético. Começou o inferno. Projéteis de calibre 37 e 50 milímetros atingiram a blindagem frontal do KV-1. Dentro do tanque, soava como se um gigante batesse com uma marreta em um barril vazio onde pessoas estavam sentadas. Os golpes seguiam um após o outro, fundindo-se em um zumbido contínuo. Bzdim, bzdim, guinchavam os ricochetes. Era um duelo entre uma marreta e uma parede de concreto. Os projéteis alemães de 37 milímetros, essas batidas, projetadas para perfurar a blindagem leve do BT-7, eram impotentes contra os 75 milímetros de aço temperado da placa frontal do KV. Eles se partiam no impacto, deixando na blindagem apenas manchas cinzentas de incrustação
e amassados rasos. As balas se desfaziam em pó, cobrindo o chassi com estilhaços. Mas a energia cinética não desaparecia. Cada golpe sacudia o corpo do tanque. As soldas sofriam uma tensão colossal. Lascas do lado interno da blindagem voavam como pequenas navalhas, cravando-se nos rostos dos tanquistas. Referência 2! Tanque! Lateral! Rouquejou Gorbachev. Visualizado! Perfurante! Perfurante pronto! A tripulação trabalhava em um ritmo impossível de manter na vida normal. O municiador movia projéteis de 6 quilos sem sentir o peso. Suas mãos estavam cobertas de óleo e fuligem. O suor inundava os olhos, corroendo a mucosa. O ventilador não dava conta dos gases da pólvora. A fumaça azulada pairava sob o teto da torre como uma nuvem densa. Não havia o que respirar. Na boca, um gosto azedo de óxido de nitrogênio e cobre. O terceiro disparo do KV perfurou a lateral do próximo tanque alemão, que tentava manobrar no espaço estreito. O projétil entrou no depósito de munição. A explosão foi tão forte que arrancou as escotilhas. Os projéteis alemães continuavam martelando a blindagem. O zumbido era tal que sangue escorria do nariz e dos ouvidos dos tanquistas. Os capilares estouravam pelas mudanças de pressão e pelos golpes acústicos. Mas não havia medo. Havia apenas raiva e precisão mecânica. Curta! O rádio-operador apertou o gatilho da metralhadora frontal, ceifando os tanquistas alemães que tentavam sair das máquinas em chamas. A metralhadora DT engasgava, cuspindo chumbo. As cápsulas caíam no chão, tilintando no metal, adicionando sua voz a essa sinfonia de destruição. Pelo visor, Gorbachev via como os projéteis alemães arrancavam faíscas de seu tanque. Ele via os traçantes voando direto em seu rosto e instintivamente movia a cabeça, embora entendesse que o vidro e a blindagem protegeriam. 50 mm já é mais sério. Os projéteis do Panzer III Modificação J batiam com força, deixando crateras profundas. Se um projétil desses atingisse a máscara do canhão ou travasse a torre, seria o fim. Mas por enquanto a blindagem aguentava. Os engenheiros soviéticos que criaram este tanque colocaram nele uma margem de segurança calculada não para paradas, mas para o apocalipse. O KV-1 estava imóvel como um bunker. Ele metralhava a coluna metodicamente. Tiro, impacto, fogueira. Tiro, impacto, fogueira. Não era uma batalha. Era o trabalho de um açougueiro num matadouro. Piloto, virar à esquerda, comandou Gorbachev. Esquerda, sim senhor. O tanque deu um solavanco. As lagartas giraram com estrépito, arrancando lama. O chassi mudou ligeiramente o ângulo, oferecendo aos projéteis alemães a parte mais grossa da blindagem, aumentando o ângulo de ricochete. Mais um projétil alemão deslizou pela torre, guinchou e foi para o céu. Não vai levar, desgraçado, sibilou o municiador, enfiando mais um presente no cano. Vai engasgar. O ritmo de tiro não caía. 4 disparos por minuto. Para um tanque pesado em condições de combate, é o limite. A culatra da arma estava em brasa. Dela, emanava o hálito quente da morte. Na estiva já ardiam 4 máquinas alemãs. A fumaça negra misturou-se com a neblina, transformando o dia em crepúsculo. Nesse inferno, o KV-1 era a única constante. Um ponto de apoio de aço inabalável, contra o qual a onda da Wehrmacht se quebrava. Os alemães entenderam que não tomariam essa fortaleza de frente. O fogo de seus tanques ficou mais raro. Começaram a recuar, escondendo-se atrás da fumaça dos camaradas em chamas. Mas a batalha estava apenas começando. A blindagem aguentou o golpe. Mas as pessoas aguentariam? A temperatura dentro do compartimento de combate subia, transformando o tanque em um forno de aço. O sol estava a pino. A neblina que o salvara pela manhã queimou sem deixar vestígios, e agora a natureza entrou na guerra ao lado do inimigo. A blindagem do tanque KV-1, aquecida pelo sol de julho, transformou-se em uma frigideira incandescente. Se fora fazia 30 graus, dentro do compartimento de combate, a temperatura passava dos 60 graus Celsius. O tanque deixou de ser apenas uma máquina.
tornou-se um forno de aço hermético, onde a tripulação assava lentamente. A batalha já durava várias horas. O tiroteio contínuo, o estrondo dos golpes na blindagem, o clangor da culatra, tudo isso ficou em segundo plano. O principal inimigo tornou-se a fisiologia. O organismo humano não foi projetado para tais cargas. O sistema de termorregulação falhou há 1 hora. O suor não resfriava a pele. Inundava os olhos com um líquido salgado e ácido. Encharcava os macacões, deixando-os pesados e pegajosos. O ar lá dentro ficou denso, palpável. Era preciso engoli-lo aos pedaços, não inalá-lo. O ventilador no teto da torre zumbia em rotação máxima, mas não dava conta. Ele apenas fazia circular o ar quente e envenenado. Após cada disparo do canhão F-32, uma porção de gases de pólvora invadia o compartimento de combate. A fumaça azulada e adocicada acumulava-se embaixo, no chão, onde ficava o depósito de munição. O monóxido de carbono é um assassino silencioso. Não tem cor, mas expulsa o oxigênio do sangue. A cabeça fica pesada, um aro de aço aperta as têmporas, círculos coloridos flutuam diante dos olhos. A reação fica lenta, os movimentos tornam-se de algodão, como num sonho. Água. Um rouquido, semelhante ao ranger de uma lima no vidro. É o municiador. Ele é o mais jovem da tripulação e o que mais sofre. Seu trabalho é levantamento de peso numa sauna. Cada cartucho unitário pesa mais de 6 quilos. Levantar, virar, empurrar, fechar a culatra. E assim, dezenas de vezes. Ele já não é humano, é um anexo da arma, um autômato biológico de fornecimento de munição. Seu rosto está cinza, os lábios rachados e sangrando. Vazio. Lança Gorbachev curto, sem desgrudar do visor. Os cantis estão secos. Beberam as últimas gotas de água morna, com gosto de metal, há 1 hora. A desidratação engrossa o sangue, transformando-o em xarope. O coração bate nas costelas, tentando bombear essa substância espessa pelas veias. Nos ouvidos há um zumbido contínuo, cobrindo até o estrondo lá fora. Serguei, não durma! O grito do comandante soa como um tapa. O municiador cambaleou, abraçando a culatra quente do canhão. Quase perdeu a consciência pelo calor e monóxido. Os olhos reviram, mas o grito o traz de volta à realidade. Respire através do pano, ruge Gorbachev. Molhe com sua urina e respire, senão você morre. Não é grosseria, é uma instrução de sobrevivência. O tecido molhado é o único filtro capaz de reter um pouco os produtos da combustão. O municiador arranca um lenço sujo do pescoço. A vergonha e o nojo ficaram em outra vida, antes da guerra. Aqui só existe a tarefa e o recurso do organismo. Dentro do tanque cheira a óleo fervendo, pólvora queimada, excrementos humanos e medo. Esse cheiro impregna a pele, o cabelo, a própria alma. O piloto está sentado em seu poço à frente. Ele está pior. O calor do motor e da transmissão vai direto para ele. As alavancas de controle esquentaram tanto que queimam as mãos mesmo através das luvas. Suas costas são uma queimadura só pelo atrito com o encosto do assento. Ele não vê a batalha. Vê apenas uma estreita faixa de terra pelo visor e os medidores de temperatura do motor. Os ponteiros estão na zona vermelha. O motor também sufoca. A água no radiador está fervendo, camarada tenente. Relata ele com a voz falhando. O motor vai fundir. Aguente. A ordem de Gorbachev não deixa escolha. Não pode desligar. Se desligarmos, não liga mais. O tanque treme. Não é tremor do motor. É tremor da tensão do metal e das pessoas. Bateu de novo lá fora. Mais um projétil ricocheteou na torre, deixando lá dentro o som de uma badalada de sino que faria estourar o crânio de uma pessoa comum. Mas eles já não são pessoas comuns. Estão surdos. Comunicam-se por gestos, chutes e breves explosões de palavrões pelo intercomunicador. Alvo! Infantaria! Berra o apontador. Gorbachev os vê. Pequenas figuras cinzentas correndo de cratera em cratera.
Os alemães perceberam que não os pegariam com tanques e decidiram expulsar a tripulação com a infantaria. Explosivo! O municiador dá um passo, tropeça nas cápsulas que cobrem o chão. Já não há onde colocá-las. Elas rolam sob os pés, tilintam, queimam os tornozelos. Ele agarra o projétil, as mãos escorregam de suor e óleo. O projétil parece pesar uma tonelada. Ele o empurra para o cano, usando o peso do próprio corpo. Pronto! Disparo! O recuo da culatra quase arranca a mandíbula do municiador. Uma nuvem de gás invade a torre novamente. A garganta tem espasmos de tosse. Não há o que respirar. Parece que sugaram o oxigênio com uma bomba. Os pulmões ardem em fogo. Respirem! Todos respirem! Gorbachev bate no próprio rosto para não desmaiar. Nesse inferno não há lugar para heroísmo de livro. Ninguém pensa em coisas elevadas. Todos os pensamentos se resumem a reflexos animais. Inspirar. Não cair. Apertar o gatilho. Matar. Sobreviver ao próximo minuto. Cada segundo nesse caixão de ferro tira 1 hora de vida. A pele nos rostos dos tanquistas cobriu-se com uma crosta de fuligem e sujeira, sob a qual se vêem apenas o branco dos olhos, inflamados, vermelhos de vasos estourados. Parecem demônios trabalhando na caldeira do inferno. Mas essa caldeira ainda atira. Pelo visor vê-se como o mormaço sobre o pântano distorce o espaço. O mundo flutua. A realidade fica fina. Só resta a dor nos músculos e o peso na nuca. Ainda vem, malditos. Sussurra o rádio operador, trocando o disco da metralhadora. Seus dedos estão queimados pelo cano, mas ele não sente dor. O limiar de dor mudou. O monóxido de carbono faz seu trabalho. Surge a indiferença, apatia, o desejo de simplesmente fechar os olhos e dormir, mesmo que esse sono seja eterno. É a armadilha mais terrível. Render-se à fisiologia é mais fácil do que ao inimigo. Gorbachev entende isso. Ele vê o piloto cochilando. Piloto! Ele chuta o ombro dele com a bota. Vivo? Sim, senhor. Resposta abafada. Mantenha a rotação. Não durma. Morremos depois. Agora eles são um único organismo, fundido em 47 toneladas de aço. Se um órgão falhar, todo o corpo morre. E eles aguentam. Na raiva, no palavrão, no limite do possível. O tanque continua vivo, enquanto seus corações baterem, bombeando sangue envenenado. O calor não os mata, ele os tempera, transformando-os em algo mais duro que a própria blindagem. A artilharia silenciou de repente, como se alguém tivesse desligado o interruptor da guerra. Mas esse silêncio era enganoso, pegajoso, ainda mais assustador que o estrondo das explosões. Os tanques alemães, transformados em fogueiras fumegantes, não representavam mais ameaça. Os que sobreviveram recuaram, escondendo-se nas dobras do terreno e atrás de cortinas de fumaça. Outra força entrou em cena, mais astuta, pequena e onipresente. Infantaria! O grito do apontador rasgou o mormaço viscoso da torre. Referência 3, arbustos, rastejando vermes. Da massa cinza esverdeada do pântano, da lama e das crateras, começaram a se separar silhuetas. Não eram as corridas caóticas de recrutas. Eram grupos de assalto de granadeiros trabalhando. Moviam-se baixo, quase colados ao chão, usando cada tufo de grama, cada cadáver como abrigo. Não iam para o ataque gritando. Eles se infiltravam em direção ao tanque, como água escorrendo pelos dedos. O objetivo deles não é furar a blindagem. Isso é impossível. O objetivo é cegar e imobilizar. Rajada curta! Comandou Gorbachev. O tanque KV-1, esse gigante de aço desajeitado, criado para duelos com seus semelhantes, agora tinha que girar como uma lagartixa na chapa quente. O calibre principal é inútil aqui. Um projétil de 76 mm é uma morte muito cara e lenta para um soldado individual. As metralhadoras DT entraram em ação. 2 canos, um coaxial com o canhão.
O segundo numa montagem esférica na placa frontal do chassi, com o rádio-operador. O rádio-operador, que até agora fora apenas um observador passivo e operador de rádio no éter morto, tornou-se o protagonista. Suas mãos, feridas até o sangue nos fechos metálicos, pousaram na empunhadura da metralhadora Degtyaryov de tanque. Toma! Ele apertou o gatilho. A metralhadora trepidou em suas mãos, cuspindo chumbo. O estalo seco característico da rajada preencheu o espaço do compartimento de combate, cobrindo o zumbido do ventilador. No estreito setor de visão, o rádio-operador via as figuras cinzentas caírem na lama. As balas de calibre 7,62 mm rasgavam uniformes alemães, perfuravam capacetes, enterravam corpos na lama do pântano. Não era tiro ao alvo, era uma ceifa. Os alemães chegaram a 100 metros. Eles conheciam os pontos cegos do tanque. Sabiam que o KV tinha visão ruim para trás e para os lados. A tática deles era simples e mortal. Chegar perto, jogar garrafas com mistura incendiária no compartimento do motor, arrebentar as lagartas com feixes de granadas ou colocar uma mina magnética na lateral. «À direita! 2 no tronco!» berrou Gorbachev, girando a torre. O motor elétrico da torre zumbia, devorando amperes, mas o giro parecia traiçoeiramente lento. Os segundos se esticavam. Enquanto a torre ia para a direita, a metralhadora coaxial silenciava. «Vai, querida, vai!» sussurrava o apontador, girando a manivela de ajuste fino. Assim que a cruz coincidiu com o movimento nos arbustos, ele deu uma rajada longa. Os traçantes costuraram o arbusto, cortando galhos e pessoas. Do lado de fora, balas tamborilavam na blindagem. Eram atiradores de elite e metralhadores alemães trabalhando. Eles não atiravam a esmo. Miravam propositalmente na ótica. Visores, miras, fendas de observação. Todos os olhos de vidro do tanque estavam sob fogo. Tlim! Um som agudo de impacto, e a fenda de visão do comandante cobriu-se com uma teia de rachaduras. «Querem os cegar, desgraçados!» Gorbachev recuou do aparelho. A visibilidade caiu para níveis críticos. Agora, ele olhava para o mundo através da névoa turva do visor quebrado. «Disco!» gritou o rádio-operador. A metralhadora estalou seco e calou-se. O carregador estava vazio. 63 cartuchos voaram em poucos segundos. Trocar o disco na cabine apertada e incandescente, quando as mãos escorregam de suor e óleo, é um círculo do inferno à parte. O rádio-operador puxou a trava, jogou o disco vazio e quente no chão, onde ele tilintou contra as cápsulas. Agarrou um novo do suporte. O prato, pesado e plano, não queria encaixar. As ranhuras não coincidiam. Um segundo de atraso poderia custar a vida de toda a tripulação. Se a infantaria chegasse à lateral, seria o fim. «Mais rápido!» rosnava o piloto, sem ver nada além de lama à sua frente. Ele se sentia uma fera encurralada numa jaula. Clique. O disco encaixou. Ferrolho puxado. Tratatatá! A metralhadora ganhou vida novamente, ceifando os granadeiros que se aproximavam. O combate virou um moedor de carne. A distância diminuiu para o arremesso de uma granada. Gorbachev viu um soldado alemão, coberto de cartucheiras, pular a 20 metros do tanque e erguer o braço com uma granada de cabo longo, a M24. «Com a torre nele!» O piloto, obedecendo a uma ordem intuitiva, arrancou com o tanque para frente e bruscamente para a esquerda. As 47 toneladas de aço balançaram. O alemão escorregou na grama molhada. A granada voou longe, explodindo na lama sem causar danos à máquina. O próprio soldado foi esmagado pela lagarta na curva. O estalo característico de ossos sumiu no clangor das esteiras, mas a tripulação sentiu o solavanco. A guerra é sujeira. Não há lugar para cavalheirismo aqui. Ou você acaba com eles, ou eles com você. Dentro do tanque, havia um estrondo que fazia os dentes vibrarem. As cápsulas de metralhadora caíam como chuva, enchendo o espaço sob os pés, tornando o chão escorregadio e perigoso. O municiador,
temporariamente sem trabalho no canhão, passava discos para o apontador e o rádio operador. Parecia um mecânico numa linha de montagem da morte. Pegar o disco, passar, pegar o vazio, colocar na caixa. Cano superaquecido, relatou o rádio operador. A metralhadora começou a cuspir. As balas voavam para qualquer lado. O cano da DT estava vermelho rubro, a graxa nele queimava, a fumaça ardia nos olhos. Se continuasse atirando, o cano entortaria e a arma travaria de vez. Mas não podia parar de atirar. Os alemães estavam em toda parte. Atira curto, economiza o recurso, comandou o tenente. Já não era tática, era luta pela sobrevivência em estado puro. O tanque, cercado pela infantaria, parecia um urso coberto de vespas. Ele rosnava com fogo, esmagava com as lagartas, girava no pequeno espaço da estiva, não deixando o inimigo se aproximar dos pontos vulneráveis. Pelo visor, Gorbachev viu um grupo de sapadores correndo da direita, saindo de trás do veículo blindado alemão em chamas. Nas mãos não tinham rifles, mas algo volumoso. Feixes de granadas e cargas magnéticas. Apontador, direita 30, sapadores, acaba com eles! A torre foi para a direita, mas muito devagar. A metralhadora estava muda, recarregando. Droga! Gorbachev agarrou sua submetralhadora, que sempre ficava à mão, e abriu a escotilha de tiro para armas pessoais na torre. Ele não mirou. Simplesmente soltou uma longa rajada na direção do movimento. As cápsulas caíram em seus joelhos. Foi um gesto de desespero, mas funcionou. Os alemães se jogaram no chão. Os segundos ganhos foram suficientes para o apontador virar a metralhadora coaxial. A rajada da DT varreu os sapadores junto com sua carga mortal. Uma das cargas detonou ao ser atingida por uma bala. A explosão espalhou os corpos, deixando no chão apenas uma cratera negra e pedaços de carne. Estão recuando. Exalou o rádio operador, soltando o gatilho. As figuras cinzentas começaram a rastejar de volta, para a neblina e a fumaça. A primeira onda do ataque de infantaria afogou-se em sangue. Não conseguiram chegar perto. A blindagem e as metralhadoras foram mais fortes que a carne humana e o fanatismo. No compartimento de combate pairou um silêncio pesado, quebrado apenas pela respiração rouca de 4 homens. Estavam vivos, por enquanto. Mas a munição das metralhadoras derretia diante dos olhos, e os canos estavam tão quentes que pareciam brilhar na penumbra do tanque. Relatório de munição. A voz de Gorbachev estava rouca, como se tivesse mastigado areia. Sobraram 5 discos cheios, o resto vazio, respondeu o rádio operador. Projéteis. O municiador chutou uma cápsula. Projéteis, tenho bastante. Mas as metralhadoras, camarada tenente, elas vão derreter agora. Gorbachev olhou para a culatra da metralhadora. O metal estava azulado pelo superaquecimento. Isso era um problema. Pior que a infantaria alemã era apenas estar desarmado diante dela. E os alemães voltariam logo. Eles não perdoam erros e não abandonam o que começaram. A próxima onda seria mais feroz e seria mais inteligente. O silêncio que se seguiu ao ataque da infantaria não trouxe alívio. Trouxe a consciência de uma catástrofe pior que os tanques alemães. O calibre principal estava mudo. Restavam menos de 10 projéteis perfurantes no depósito. Os explosivos acabaram totalmente. Mas o pior era outra coisa. As metralhadoras, sua única defesa contra a força viva do inimigo, pifaram. A metralhadora DT coaxial com o canhão aqueceu tanto que a graxa dentro da caixa da culatra queimou, transformando-se em carvão duro. O ferrolho travou na posição traseira. A mola recuperadora perdeu elasticidade pelo superaquecimento. O metal dilatou, violando as tolerâncias microscópicas do mecanismo. Já não era física de combate, mas resistência dos materiais. Um tanque sem metralhadoras contra infantaria é um gigante cego que será morto a agulhadas. Travou! O apontador socou a caixa da culatra com força. A pele nos nós dos dedos estourou, deixando um rastro de sangue no metal quente, mas o mecanismo não cedeu. Não vai, camarada tenente.
Travado! Gorbachev olhava para a fumaça azulada saindo do cano. Se os alemães viessem agora, restaria à tripulação atirar com as pistolas pessoais. É o fim. Esfriar! A ordem foi curta. Com o quê? Na voz do apontador transpareceu histeria. Não tem água, não tem urina, cantis secos. Com óleo, rugiu o piloto de sua escotilha. Óleo usado e estopa. Era uma decisão de desespero. Improvisação de engenharia à beira da loucura. Jogar óleo num cano incandescente é risco de incêndio. Num volume fechado da torre, saturado com vapores de gasolina e pólvora, qualquer faísca poderia transformar o caveu numa bomba volumétrica. Mas não havia escolha. Ou o risco de queimar, ou a garantia de serem explodidos pelos sapadores alemães em 5 minutos. O piloto, gemendo, saiu de seu lugar. Nas mãos tinha uma almotolia com restos de óleo de motor e um pedaço de estopa suja e oleosa, usada para limpar a transmissão. Ele rastejou sobre as cápsulas como um verme, esfolando os joelhos. No aperto do compartimento de combate, cheio de cápsulas deflagradas, cada movimento era uma luta. Passa aqui. O apontador recuou, abrindo espaço na culatra. O piloto arrancou a capa da metralhadora. O cano nu brilhava num tom cereja escuro. Irradiava calor como a fornalha aberta de uma locomotiva. A temperatura do metal passava dos 400 graus. O piloto enrolou a estopa na mão. Era uma proteção fraca. Ele sabia que doeria. Sabia que sua pele viraria bolhas agora. Mas o tanque tinha que atirar. Ele jogou óleo na estopa e a pressionou contra o cano. Ouviu-se um chiado, semelhante ao de uma cobra. Uma nuvem de fumaça acre e densa atingiu o teto da torre. O cheiro de óleo queimado misturou-se ao cheiro de carne queimada. Ah! O piloto rosnou por entre os dentes, mas não tirou a mão. O óleo fervia no metal, evaporando e levando o excesso de graus. Uma pasta preta escorria pelo cano, pingava no chão, nas botas, nas mãos. Respingo de óleo fervente atingia o rosto, deixando queimaduras pequenas, mas profundas. Mais! Joga mais! Roquejava Gorbachev, olhando para o visor. Ele via que os alemães começavam a se reagrupar. Tinham pouco tempo. O piloto, fazendo caretas de dor, jogava óleo direto da almotolia no cano. A fumaça ardia nos olhos, lágrimas corriam, misturando-se à sujeira nas bochechas. A garganta arranhava tanto que dava vontade de tossir os pulmões para fora. Esfrega com o pano! Com o pano! Comandava o apontador, ajudando a tirar a crosta. Eles trabalhavam a 4 mãos sobre um pedaço de ferro, como cirurgiões sobre o coração aberto de um paciente morrendo na mesa. Só que em vez de esterilidade, havia fuligem, e em vez de bisturi, um pano sujo. O cano começou a escurecer. O brilho cereja sumia. O metal esfriava, voltando às suas dimensões geométricas. Tenta! Exalou o piloto, caindo de costas sobre o depósito de munição. Ele olhou para as mãos. As palmas estavam vermelhas, cobertas de bolhas. A pele saía em tiras. Mas ele não sentia a pena de si mesmo. Sentia a satisfação de um mestre que consertou um mecanismo complexo. O apontador agarrou a alavanca de recarga. Um puxão. Clang! O ferrolho cedeu. Com um estalo, com dificuldade, rompendo a carbonização, mas foi para trás e armou-se. Vivo, sussurrou o apontador. Vivo, meu querido. Eles reanimaram a arma ao custo da própria pele. Nesta guerra, a técnica era uma extensão das pessoas. Se o motor do tanque doía, doía o coração do piloto. Se a metralhadora travava, eram espasmos nos músculos da tripulação. Eles se fundiram com a máquina num todo único. O KV-1 não é apenas 47 toneladas de ferro. É a pele da tripulação exposta para fora. E as entranhas do tanque são as entranhas deles. Disco! Comandou o apontador. O municiador entregou um carregador novo. O clique da trava soou como música. A melhor música do mundo. O som de uma arma pronta para o combate.
Gorbachev olhou para seus homens. Sujos, queimados, sufocados, meio surdos. Em seus olhos não havia brilho de entusiasmo. Havia apenas a determinação escura e pesada de pessoas que já cruzaram a linha. Eles sabiam que morreriam ali, mas decidiram vender suas vidas por uma cotação que a Wehrmacht não poderia pagar. Piloto, para o seu lugar. A voz do tenente estava calma. Obrigado, irmão. O piloto assentiu e rastejou de volta para sua escotilha. Ele precisaria pegar nas alavancas com as mãos queimadas. Teria que controlar o tanque superando a dor em cada terminação nervosa. Mas isso já não importava. No tanque ficou silêncio de novo. Mas era outro silêncio. Silêncio de prontidão. A metralhadora DT, brilhando de óleo, olhava predadora para a fresta. Estava pronta. A tripulação estava pronta. No entanto, os alemães também aprendiam. Eles entenderam que não quebrariam essa noz de aço com infantaria e tanques leves. Pararam os ataques sem sentido. No silêncio que se seguiu, a tripulação ouviu um novo som. Um zumbido de motor pesado e baixo, diferente do tanque. E um clangor de metal inconfundível. Gorbachev colou-se ao visor turvo. "O que tem lá, comandante?" "Ruim", disse ele, e em sua voz soou pela primeira vez uma sombra de fatalidade. "Estão trazendo uma antiaérea. 8-8. A situação mudou num instante. Se antes era combate, agora era execução. 88 milímetros. A famosa antiaérea alemã Flak, assassina de tanques. Seu projétil atravessa o cave de ponta a ponta a 1,5 km. E aqui a distância é de 200 metros. A blindagem, que o salvara a manhã toda, deixou de ser garantia. Agora era apenas um alvo. Mas enquanto o canhão não disparasse, eles estavam vivos. E enquanto estivessem vivos, a guerra não acabara para eles. O drama passava para o clímax, onde a engenhosidade cedia lugar ao puro destino. O fogo de fuzilaria cessou tão repentinamente quanto começou. As metralhadoras alemãs calaram-se. Rajadas de metralhadora não arranhavam mais a blindagem. Até morteiros pararam de cair no pântano ao redor do tanque. Fez-se silêncio. Mas não era aquele silêncio abençoado que vem após a vitória. Era o silêncio do cadafalso antes de o carrasco chutar o banquinho. Nesse silêncio algodoado e denso, a tripulação do KV-1 ouvia apenas a própria respiração pesada e o tilintar do metal esfriando. O ventilador continuava zumbindo monotonamente, dispersando a fumaça azul, mas esse som parecia anormalmente alto. "Por que pararam?" sussurrou o municiador, limpando o rosto com um pano sujo. "Estão preparando algo." A voz de Gorbachev estava abafada. Ele se pressionou contra o único visor intacto. A visão era terrível, o vidro coberto por uma rede de rachaduras e fuligem, mas ele viu o que mais temia. A 200 metros, bem na estiva, os alemães limparam o setor. Arrastaram as carcaças fumegantes de suas máquinas com tratores, liberando um corredor para tiro. E nesse corredor, empurravam ela. 88 milímetros, Flak 18, a famosa 8,8, canhão antiaéreo em reparo cruciforme, que Rommel ensinou a atirar em tanques na África e Guderian aplicou na Rússia. Perfil alto, cano longo apontando para o céu, que agora desceu à terra. Era a sentença. Os tanquistas alemães, humilhados pela impossibilidade de perfurar a blindagem do KV com seus batedores, chamaram o irmão mais velho. A antiaérea não conhece a palavra ricochete. Seu projétil de 9 quilos sai a uma velocidade de 820 metros por segundo. A energia cinética de tal impacto é capaz de perfurar o KV-1 de lado a lado junto com o motor. "Antiaérea!" gritou Gorbachev. "Piloto, ré! Dá ré!" Mas era tarde. A guarnição do canhão alemão trabalhava com precisão assustadora, cirúrgica. Não se agitavam. O apontador da antiaérea girava calmamente as manivelas, baixando o cano para o horizonte. Para eles, o enorme tanque imóvel no fundo da floresta era o alvo ideal. Um cartaz de instrução. O primeiro clarão foi curto e perverso.
O som do disparo da antiaérea diferia do de tanque. Era um estalo seco e brusco, semelhante ao golpe de um chicote de dimensões gigantescas. O projétil venceu os 200 metros em um quarto de segundo. A tripulação nem teve tempo de se assustar. O impacto foi na lagarta esquerda, na região da roda motriz. Bum! O tanque pulou, como se um gigante o tivesse chutado. 47 toneladas de aço saíram do chão e caíram de volta com estrondo. Lá dentro, as pessoas foram arremessadas contra a blindagem. O municiador caiu sobre o depósito de munição, batendo as costelas dolorosamente no fundo das cápsulas. O rádio-operador bateu a testa na mira da metralhadora. O ranger de metal rasgado cobriu o zumbido nos ouvidos. A lagarta esquerda estourou. A pesada fita de aço, composta de elos maciços, deslizou como uma cobra para fora dos roletes, caindo sem vida na lama. "Lagarta!" berrou o piloto, tentando alinhar a máquina com as alavancas. "A esquerda quebrou! Estamos parados!" O tanque estremeceu e parou, inclinando-se levemente para o lado esquerdo. Agora estavam acorrentados a este pedaço de terra. A mobilidade, principal defesa do tanque, fora perdida. Os alemães não lhes deram tempo para assimilar. O segundo disparo veio 5 segundos depois. A recarga de uma guarnição experiente de flak levava instantes. Desta vez não miraram na suspensão. Miraram no coração. O projétil atingiu a junção da torre e do chassi, no lugar mais vulnerável, no anel da torre, onde a coroa dentada gira a estrutura de muitas toneladas. O impacto foi tão forte que pareceu que a torre seria arrancada dos ombros do chassi. Dentro do tanque, a luz apagou. A lâmpada de emergência estourou. Do teto caiu fuligem, poeira e pequenas porcas. Gorbachev foi arremessado da mira. Sentiu gosto de sangue na boca, mordeu a língua. A cabeça zumbia como um caldeirão vazio. Contusão. "A torre!" gritava o apontador, forçando a manivela de giro. "Não vai! Travou!" O projétil não perfurou a blindagem, mas fez pior. Deformou o anel. O metal derreteu e fundiu-se, transformando-se em uma solda monolítica. Os dentes das engrenagens do mecanismo de giro foram cortados rente. A torre do KV-1, esse formidável forte giratório, transformou-se em imóvel. O canhão olhava para onde olhava no momento do impacto, um pouco à direita do alvo. "Motor elétrico! Tenta com o motor!" rouquejava o tenente, cuspindo saliva viscosa e sangrenta. "Sem corrente! Travado! O fusível queimou!" O apontador estava desesperado. Ele apertava botões, girava a manivela manual até estalar as juntas, mas a torre não se movia. "Estamos cegos", sussurrou o rádio-operador. A situação tornou-se crítica. O tanque estava imobilizado, torre travada. O canhão F-32 olhava para o nada, 10 graus à direita da antiaérea alemã. E os alemães preparavam o terceiro tiro, o de misericórdia. Agora podiam escolher onde bater. Na máscara do canhão para matar a tripulação, na lateral para explodir os tanques de combustível, ou desmontar metodicamente o tanque aos pedaços, desfrutando da impunidade. O silêncio voltou, mas agora estava cheio do ranger do ferrolho alemão, empurrando o terceiro projétil. Gorbachev olhou para seus homens. Na penumbra, iluminada apenas por estreitos raios de luz das fendas de visão, via seus rostos, distorcidos pela dor, medo e compreensão do fim. Caíram na armadilha. A fortaleza de aço virou um caixão de aço. "Sem pânico!" A voz do tenente soou baixa, mas firme. Era a vontade moendo o pânico. "Ainda não morremos." Ele buscava uma saída febrilmente. O cérebro de engenheiro calculava variantes. A torre não gira, uma lagarta só. O canhão olha errado. O setor de tiro é fixo. Para mirar na antiaérea, é preciso girar o canhão. Mas o canhão está soldado à torre, e a torre ao chassi. Então, é preciso girar o chassi. Mas como girar 47 toneladas com uma lagarta, atolada até a barriga no pântano? Parecia impossível.
Os manuais de tática diziam abandonar a máquina. As instruções de operação diziam evacuação. Mas a lógica da guerra dizia: se sair, morre com bala. Se ficar, morre com projétil. Restava o terceiro caminho, o caminho que não está nas instruções, o caminho dos suicidas que se recusam a morrer pelas regras. Piloto! Gorbachev inclinou-se para o tubo de comunicação. Me escuta bem. A torre morreu. Vamos mirar com o chassi. Camarada tenente, uma lagarta só. A voz do motorista tremia. Não vamos virar. A fricção vai queimar. Dane-se a fricção. Rasga ela! Berrava Gorbachev. Aceleração total. Alavanca esquerda puxada até o fim. A direita para frente. Gira essa carcaça toda em torno da roda esquerda. Era loucura. Girar um tanque com uma lagarta em solo viscoso é violência contra a mecânica. A carga na transmissão triplicava. As engrenagens da caixa de câmbio deveriam virar farelo. E se não der? Perguntou o apontador, já colado à mira. Então nos enterram nesta lata de conserva, respondeu Gorbachev. Carregar explosivo, última chance. Lá fora, o apontador alemão já alinhara a cruz com a placa frontal do KV. Seu dedo estava no gatilho. Faltava 1 segundo para o disparo. Dentro do KV, o piloto fechou os olhos, rezou ao Deus dos motores, que não existia, e com toda a força, com as 2 mãos, puxou a alavanca esquerda para si, afundando o pedal do acelerador no chão. O motor rugiu. O tanque estremeceu como uma fera ferida que levou um choque. Começou a corrida contra a morte. Quem é mais rápido? O dedo alemão no gatilho ou a embreagem russa queimando no óleo? 12 cilindros do diesel V2K uivaram no limite de suas possibilidades. O ponteiro do tacômetro saltou e parou na linha vermelha, mostrando 2.000 rotações. Não era som de mecanismo funcionando, era grito de dor de uma enorme besta metálica, forçada a fazer algo antinatural. Dentro do tanque, esse rugido abafava tudo. A batida do sangue nas têmporas, o medo e até os pensamentos. O piloto puxava a alavanca esquerda para si, firmando os pés no chão, pendurando todo o peso do corpo no aço. A alavanca direita estava empurrada para frente. A embreagem principal queimava, literalmente. Os discos de atrito, comprimidos por pressão monstruosa, deslizavam, aquecendo até a temperatura de fusão. No compartimento de combate, invadiu um cheiro denso e sufocante de lonas de freio queimadas. Esse cheiro era pior que o cheiro de pólvora. Era o cheiro da transmissão morrendo. Do lado de fora, acontecia algo que contradizia as leis da física dos solos. 47 toneladas de peso morto, sem uma lagarta, começaram a girar. O lado esquerdo, que perdeu o sapato, tornou-se o eixo de rotação. As rodas de apoio, sem a esteira, cravavam-se direto na lama gordurosa do pântano, afundando até os eixos. Elas não rolavam, elas aravam a terra, criando uma resistência monstruosa. A lagarta direita, a única perna viva desse colosso, remava o solo, arrancando pedaços de grama, patinando, tirando faíscas de pedras escondidas. O tanque não andava. Ele se debatia em convulsões. Um puxão. Um ranger que parecia estourar a própria blindagem. Outro puxão. O corpo do KV-1, tremendo com todo o seu peso de muitas toneladas, rastejava para a direita. Centímetro por centímetro. Grau por grau. Vai, querida! Vai, droga! Berrava o piloto, sem ouvir a própria voz. Seu rosto se contorceu de tensão. As veias do pescoço incharam como cordas. Cada movimento da alavanca repercutia como dor nos ombros, como se ele mesmo girasse a torre com as mãos. A guarnição alemã da antiaérea de 88 mm paralisou, por uma fração de segundo. Eles viam à frente um tanque morto, atingido. Fumaça, imobilidade, lagarta quebrada. Já celebravam a vitória, preparando-se metodicamente para o golpe final. E de repente, aquele monte de metal ganhou vida. Com um uivo medonho e gutural,
espalhando lama, o monstro soviético começou a virar a frente para eles. Essa visão paralisou seus reflexos. A psicologia jogou contra o treinamento. Esperavam um alvo e receberam uma fera atacando. "Fogo! Rápido!" berrou o suboficial que comandava a guarnição. O apontador da antiaérea girava freneticamente as manivelas, tentando pegar na mira a máscara do canhão que ia para a esquerda. Mas a base pesada da Flak não fora projetada para duelo com um tanque manobrando a queima-roupa. A velocidade angular do giro do KV foi maior que a velocidade de reação do apontador. Dentro da torre do KV, o apontador agarrou-se à manivela de elevação vertical. Seus olhos lacrimejavam com a fumaça acre das fricções queimando, mas ele não piscava. No campo turvo da mira, pulando no ritmo dos solavancos do chassi, passavam arbustos, a carcaça em chamas do blindado alemão, crateras. Mais um pouco!" rouquejava ele. O cano do canhão F-32, soldado ao corpo da torre travada, rastejava lenta, dolorosamente devagar em direção à silhueta do canhão alemão. Era a geometria da morte. 2 retas deveriam se cruzar em um ponto. Quem chegasse primeiro viveria os próximos 5 minutos. O piloto sentia a transmissão morrer. Os dentes das engrenagens da transmissão lateral esfarelavam, não aguentando a carga. O óleo no cárter fervia. O tanque gritava, vibrava, mas virava. Era um esforço além das especificações técnicas escritas nos manuais de fábrica. Onde terminava a resistência do metal, começava a vontade humana. Na cruz da mira, apareceu o escudo do canhão alemão. As figuras dos artilheiros correndo na culatra. A pupila negra do cano deles olhava quase para eles, mas um pouco à direita. Eles estavam atrasados. Por uma fração de momento, mas atrasados. "Alvo na mira!" exalou o apontador. "Fogo!" O comando de Gorbachev coincidiu com o pisar no pedal de disparo. Era o último projétil. Granada de fragmentação explosiva OF-350. 6 quilos de aço e TNT. O canhão rugiu, lançando um feixe de fogo. O recuo sacudiu o tanque, parando por um instante seu giro torturante. O projétil não perfura a blindagem. Ele faz outra coisa. Ele traz destruição explosiva. A explosão floresceu bem na base do canhão alemão. Não houve ricochete, não houve erro. O projétil atingiu a culatra da antiaérea e detonou. A onda de choque, saturada com milhares de estilhaços incandescentes, varreu a guarnição como folhas secas. O escudo de proteção da antiaérea, feito para proteger contra balas, virou estilhaço, cortando os próprios soldados. O pesado cano da 88 foi arrancado dos suportes e jogado para o lado como um galho quebrado. A munição, empilhada no chão ao lado, detonou em seguida. Uma série de explosões sacudiu a estiva. Uma bola de fogo inchou no local da posição alemã, engolindo pessoas e metal. Onde um segundo atrás estava a morte, agora havia apenas um buraco negro fumegante e ferro retorcido. No tanque fez-se silêncio. O motor, não aguentando o abuso, espirrou e morreu. O ponteiro do tacômetro caiu para 0. O piloto soltou as alavancas. Suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia fechá-las em punhos. Escorregou do assento, encostando as costas na chapa de blindagem, sentindo o calor da transmissão queimar o macacão. Mas ele não se importava. "Pegamos", sussurrou com lábios secos. Gorbachev olhava no visor. A fumaça se dissipava. O canhão alemão não existia mais. O caminho estava fechado. Mas o KV-1 também pagou seu preço. Relatório. A voz do comandante estava baixa, sem emoção. "O motor já era", respondeu o piloto. "Fundiu. Ou a caixa desmontou. Não vamos a lugar nenhum." "A torre está morta", acrescentou o apontador. "Sem projéteis. Calibre principal vazio", resumiu o municiador. Ele estava sentado no chão, olhando fixamente para o suporte vazio. Eles venceram esse duelo. Destruíram a ameaça mortal, realizando o impossível. O gênio de engenharia dos construtores e a força bruta do aço soviético,
multiplicados pelo desespero, fizeram seu trabalho. Mas agora ficaram desarmados, desidratados, imobilizados. O tanque transformou-se num monumento a si mesmo. 47 toneladas de metal imóvel no meio do pântano. Agora era apenas um bunker. Um ponto de fortificação com blindagem grossa, mas sem dentes. No entanto, os alemães ainda não sabiam disso. A explosão da antiaérea e a manobra louca do tanque russo os deixaram em estupor. Viram como a máquina morta ganhou vida e destruiu seu principal trunfo. Agora tinham medo de se aproximar. O medo diante do fantasma invulnerável paralisou a coluna novamente. Gorbachev entendia. Não duraria muito. Logo perceberiam que o tanque estava calado. Logo ouviriam o silêncio. E então, começaria o final. Verificar armas pessoais, ordenou o tenente. Tirou do coldre sua TT. O acabamento azulado da pistola estava gasto. A empunhadura escorregava na mão suada. 7 balas no carregador. Mais granadas F1. Verificar, sim, senhor, respondeu a tripulação. Não discutiam ordens. Sabiam que não haveria rendição. Depois do que fizeram aqui, depois das pilhas de cadáveres e veículos queimados, os alemães não os levariam prisioneiros. E eles mesmos não iriam. Esse tanque virou a casa deles, a fortaleza deles, e viraria o túmulo deles. Era um acordo honesto. A blindagem os protegeu até o fim. Agora era a vez deles de proteger a honra dessa blindagem. O sol começou a cair para o oeste, tingindo os pântanos em tons vermelho-sangue. O calor diminuiu um pouco, mas dentro do chassi ainda estava abafado. Sentavam na penumbra, ouvindo o motor esfriar, emitindo estalos melódicos. Eram os sons de uma máquina morrendo. Gorbachev fechou os olhos. Diante da visão interior, estavam os rostos da esposa e da filha. Por um segundo, pareceu sentir cheiro de lilás e não de diesel queimado. Mas ele afastou essa ilusão. Agora não podia amolecer. Agora precisava de raiva. Raiva fria e calculista de um lobo encurralado. Queria água. Sussurrou de novo o municiador. Aguenta, respondeu o piloto. Logo vamos descansar. Ouviram-se vozes do lado de fora. Fala estrangeira, latida. Os alemães criaram coragem. Estavam se aproximando. A batida de uma coronha na blindagem soou como o martelo de um juiz. A sessão continua. O som de botas cravejadas na blindagem soou mais assustador que o impacto de um projétil. Era o som da invasão. O som da violação do espaço íntimo. Até aquele momento, a tripulação estava separada do inimigo pela distância de fogo, metros de vazio que eram controlados e varridos por tiros. Agora a distância desapareceu. O inimigo estava aqui, na blindagem, na pele deles. O tanque KV-1, que um minuto atrás era um ponto de fortificação terrível, transformou-se num cofre trancado que ladrões tentam abrir com pés de cabra. A tripulação ouvia as vozes deles. Não distorcidas pela distância ou rádio, mas vozes vivas e roucas de pessoas paradas bem acima de suas cabeças. Ivan, vem para fora! O grito veio acompanhado de uma coronhada na escotilha do comandante. Sai! A batida ecoou dentro da torre com um zumbido oco, como se pregassem um prego na tampa do caixão. Russo, se entrega! Caput! Gorbachev levantou a cabeça. Olhava para a manivela de travamento da escotilha. A única coisa que o separava da bota alemã era uma trava de aço. Vão se ferrar. Nada de rendição, sibilou ele. Na mão tinha a pistola TT. Tula Tokarev, modelo 33. Acabamento gasto, empunhadura escorregadia de suor. No carregador, 8 balas calibre 7,62 mm. Era o último argumento deles. Camarada tenente, estão subindo com pés de cabra, sussurrou o rádio-operador, olhando para cima. Lá fora o ferro realmente rangeu. Os alemães tentavam forçar a tampa da escotilha com uma alavanca. O metal guinchava, resistindo à violência. Dentro do tanque, a escuridão adensou-se. O sol se punha, e pelas frestas estreitas entravam apenas raios escarlates do pôr do sol, parecidos com fios de laser.
O ar estava viciado, pesado, saturado com cheiro de morte e desesperança. A claustrofobia vinha em ondas sufocantes. As paredes pressionavam. 47 toneladas de aço, que antes davam sensação de proteção, agora viraram paredes de uma cela de prisão. Cela solitária para 4 condenados à morte. "Granadas!" comandou Gorbachev. "Para a porta traseira!" O municiador, o mais forte deles, assentiu. Ele sabia o que fazer. Na parte traseira da torre do KV-1, logo atrás dele, havia uma abertura para tiro de armas pessoais, fechada por uma tampa blindada numa corrente. Normalmente usavam para ventilação ou para atirar em infantaria com revólver. Agora, era a única comporta para o mundo exterior. O municiador arrancou do cinto uma limãozinha, granada F1. O corpo de ferro fundido estriado esfriava a palma da mão. 60 gramas de TNT. Alcance dos estilhaços, 200 metros. Mas agora, a distância era 0. "Abre!" O municiador puxou a tampa de aço. Um raio de luz e barulho de fora entraram pelo buraco. Risos, xingamentos, clangor de metal. Os alemães estavam no compartimento do motor. Sentiam-se donos. O municiador desdobrou as hastes do pino. Puxou a argola. A alavanca soltou-se com um estalo seco. 1, 2, contava ele sussurrando. Atraso do detonador. 3 a 4 segundos. Não pode jogar logo, senão dá tempo de jogarem de volta. É preciso cozinhar a granada. Segurar a morte na mão, sentindo o retardador de pólvora queimar dentro do fusível. Na contagem de 3, ele simplesmente abriu os dedos e empurrou o ovo estriado pelo buraco. E imediatamente, com força e estrondo, bateu a tampa de volta, jogando o ombro contra ela. Lá fora trovejou. Não foi uma explosão retumbante de projétil, mas um golpe surdo e raivoso, que fez a traseira da torre tremer. O corpo de ferro da granada foi estraçalhado em centenas de pequenos fragmentos, que varreram o compartimento do motor como um leque, levando tudo o que era vivo. Berros, gritos de dor, barulho de pés pulando da blindagem para a lama. Alguém caiu direto na transmissão e silenciou, arranhando o metal com as unhas. "Toma, seus desgraçados!" exalou o piloto. Na voz havia triunfo raivoso, mas o triunfo durou pouco. Os alemães, percebendo que a lata de conserva mordia, ficaram furiosos. O tiroteio começou a queima-roupa. Atiravam com submetralhadoras MP-40 direto nas fendas de visão, nas aberturas das metralhadoras, nas junções das escotilhas. As balas batiam na blindagem, espalhando-se em respingos de chumbo. Pequenos fragmentos das cápsulas e núcleos entravam pelas aberturas microscópicas, picando o rosto e as mãos da tripulação. "Para as seteiras!" gritou Gorbachev. Na torre do KV havia aberturas especiais, fechadas por tampas blindadas. A tripulação colou-se nelas. Agora não era um duelo de tanques, era um tiroteio num elevador. O rádio-operador enfiou o cano da TT na fresta da metralhadora frontal. Não mirava. Simplesmente atirava nas manchas cinzentas que passavam na frente da máquina. Pá, pá, pá. O recuo da pistola secava a mão. As cápsulas caíam sob os pés. "Toma, maldito! Toma!" gritava ele, apertando o gatilho até o ferrolho travar aberto. Carregador vazio. Recarga. Mãos oleosas, dedos não obedecem. Os alemães não conseguiam furar a blindagem com balas, mas pressionavam psicologicamente. Estavam em toda parte. As batidas de coronha recomeçaram. Agora batiam não para abrir, mas para atordoar, para enlouquecer. Esse barulho rítmico e monótono enlouquecia. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. "Calem a boca!" berrava o apontador, atirando com seu revólver nagante pela fenda de visão. A munição estava acabando. Restava um pente para cada um. Gorbachev olhou para seus soldados. Sujos, ensanguentados, com olhos loucos onde ardia o fogo da overdose de adrenalina.
Pareciam lobos encurralados que já sabem que a caça acabou, mas estão prontos para rasgar a garganta do primeiro cão. Último carregador, disse o tenente baixinho. O tiroteio lá fora cessou. Os alemães recuaram da blindagem, entendendo que não pegariam a tripulação de mãos vazias. Afastaram-se para uma distância segura. No silêncio que se seguiu, cada palavra soava como testamento. Piloto, como você está? Perguntou Gorbachev. Normal, camarada comandante. Um estilhaço pegou a perna quando entrou pela fenda. Dá para aguentar. Apontador? Inteiro. Sobraram 3 balas. Eu tenho 4, respondeu o rádio-operador. Gorbachev assentiu. A aritmética era simples e terrível. Não vamos nos entregar. Não era uma pergunta. Era a constatação de um fato. Vocês sabem o que farão com a gente. Matamos meia divisão deles aqui. Vão tirar a pele de nós vivos. Não vão levar. O piloto acariciou a empunhadura de sua pistola. Tenho uma guardada para mim. E eu também. Não havia grandiloquência nisso. Não havia poses bonitas. Era o pragmatismo de homens que viram no que se transforma o corpo humano sob lagartas e o que os punidores deixam para trás nas aldeias. A morte pela própria bala era um privilégio. Um ponto final rápido e limpo. Que calor! Sussurrou o municiador. Ele escorregou para o chão, encostando a cabeça na culatra do canhão. Suas forças acabaram. A desidratação e o monóxido fizeram seu trabalho. Ele morria não de balas, mas de exaustão. Aguenta, filho. Gorbachev colocou a mão no ombro dele. Falta pouco. Logo anoitece. Camarada tenente, perguntou de repente o rádio-operador, olhando para a escuridão do canto da torre. E os nossos? Eles sabem? Tipo, que estamos aqui? Que não fugimos? Gorbachev calou-se. Ele sabia a verdade. No quartel-general já os tinham dado como perdidos. Nas listas de perdas, ao lado de seus sobrenomes, já havia marcas. Para a grande estratégia, eles são poeira. Erro estatístico. Sabem, mentiu ele com firmeza. Sabem, e vão lembrar. Ganhamos um dia inteiro. Nesse tempo dá para posicionar um exército. Não é em vão tudo isso. Está ouvindo? Não é em vão. O rádio-operador sorriu. Ele precisava dessa mentira. Era uma mentira para a salvação da alma. Lá fora ouviu-se o zumbido de novo. Mas agora não era som de tanques nem passos de infantaria. Era um som crescente, uivante, vindo do céu. Os alemães cansaram de lidar com a teimosa caixa de aço. Chamaram os especialistas. Aéreo! Disse o apontador habitualmente, mas já sem medo. O som do bombardeiro de mergulho Junkers 87, Stuka, é inconfundível. Esse uivo de sirene, a trombeta de Jericó, foi criado especialmente para paralisar a vontade antes da morte. Mas a vontade da tripulação do KV já não podia ser paralisada. Não lhes restava medo, restava apenas cansaço e a sensação de dever cumprido. Bom, é isso, rapazes. Gorbachev ajeitou o colarinho da farda, abotoando todos os botões. Adeus. E obrigado. Ele não fechou os olhos. Olhava para frente, para o visor quebrado, atrás do qual o céu escurecia rapidamente, trazendo-lhes a libertação. Assobio. Não era apenas o som do ar sendo cortado. Era o berro da trombeta de Jericó, a sirene instalada no trem de pouso do bombardeiro Junkers 87. Arma psicológica, desenvolvida com pedantismo alemão para quebrar a vontade, antes mesmo que a bomba caia. O som crescia exponencialmente, penetrando no cérebro, fazendo vibrar até a blindagem pesada do KV. Mas já não havia quem quebrar. Dentro do tanque não havia pessoas, mas funções que cumpriram sua tarefa até o último compasso. O piloto da Luftwaffe entrou no alvo perfeitamente. Para ele, o tanque solitário e imobilizado no meio do pântano era presa fácil, alvo de treino. Colocou o avião em mergulho num ângulo de 80 graus. A cruz da mira repousou na torre. A 400 metros de altitude, apertou o botão de lançamento.
Bomba SC-500. 500 quilos de TNT e aço fundido separaram-se da fuselagem. A mecânica da morte é simples e intransigente. A bomba voava para a terra, ganhando velocidade pela gravidade. A tripulação não ouviu a explosão. O impulso nervoso dos órgãos dos sentidos para o cérebro viaja mais devagar que a frente da onda de choque da detonação de meia tonelada de explosivo a queima-roupa. A luz apagou antes que pudessem entender que era o fim. O impacto foi monstruoso. Acerto direto no teto da torre. 500 quilos de TNT transformaram-se instantaneamente em gás incandescente, expandindo-se a velocidade supersônica. A blindagem, que segurava projéteis, não suportou a energia da bomba aérea. A torre, pesando 12 toneladas, foi arrancada do anel como a rolha de uma garrafa de champanhe e arremessada a 10 metros no pântano. O corpo do tanque, esse monólito de 47 toneladas, foi socado na terra até os paralamas. Lá dentro, surgiu instantaneamente uma pressão de centenas de atmosferas e temperatura de milhares de graus. Foi uma morte instantânea, humana. Aniquilação. O tenente Gorbachev, o piloto, o apontador, o radiooperador, o municiador, deixaram de existir como objetos biológicos, transformando-se em parte da história e parte do metal. A onda de explosão espalhou lama, água e restos da estiva, formando uma enorme cratera. A fumaça subiu numa coluna negra para o céu, marcando o local do sacrifício. Quando o estrondo cessou e os pedaços de terra pararam de cair, o silêncio pairou novamente sobre o pântano. Mas agora era o silêncio definitivo. Silêncio de cemitério. A coluna alemã começou a se mover. Cautelosamente, ainda sem acreditar que o fantasma de aço estava morto, motociclistas de reconhecimento aproximaram-se da cratera fumegante. Atrás deles, vieram os blindados e os tanques sobreviventes. Passavam pela carcaça retorcida do KV-1, e cada soldado alemão virava a cabeça. Olhavam para a blindagem rasgada, para as manchas pretas de fuligem, para a torre arrancada, meio afundada no brejo. Em seus olhares, não havia alegria de vitória. Havia medo e um respeito pesado. Entendiam que esse monstro enferrujado e feio, feito de forma grosseira mas confiável, custou-lhes dezenas de máquinas e centenas de vidas, e que haveria milhares de monstros assim no caminho para Moscou. Um Hort de comando aproximou-se da cratera. Dele saiu um tenente-general da Wehrmacht, alto, esbelto, com a cruz de cavaleiro no pescoço. Aproximou-se da beira da estiva. Suas botas brilhavam, apesar da poeira das estradas. Ele olhou para os restos do tanque soviético longamente, avaliando. Era o olhar de um profissional para o trabalho de outro profissional. Ele não via apenas um monte de ferro. Ele via 24 horas. Um dia. Um dia inteiro sua divisão, a elite das tropas blindadas, marcou o passo diante de um único tanque russo. Nos mapas do Estado-Maior, tempo é o recurso mais caro. Nessas 24 horas, enquanto o KV-1 mantinha a defesa, o comando soviético conseguiu trazer reservas para Rizhev. Os sapadores conseguiram minar as pontes. Os artilheiros conseguiram cavar trincheiras em novas linhas. Esse dia, ganho ao preço de 4 vidas, tornou-se o grão de areia que caiu no mecanismo perfeitamente ajustado da Blitzkrieg e fez suas engrenagens rangerem. O general levou lentamente a mão à pala do cap. Prestou continência. Não foi um reconhecimento de que o inimigo estava certo. Foi um ritual da casta guerreira. Respeito a um adversário digno que cumpriu seu dever até o fim. Enterrem-nos, lançou ele ao ajudante, entrando no carro. Com honras militares. Os alemães enterraram a tripulação ao lado do tanque. Colocaram uma cruz de bétula e puseram sobre o túmulo um capacete soviético furado. A coluna seguiu adiante, para o leste. Mas o ritmo fora perdido. O ímpeto foi quebrado. A sombra dessa batalha caiu sobre toda a divisão. Venceram no embate tático, mas estrategicamente já tinham perdido. A estrada para Moscou ficou um dia mais longa para eles, e à frente estava o outono.
as chuvas e o inverno de 42. O inverno que enterraria suas ambições nas neves de Stalingrado e Rzhev. A carcaça do KV-1 ficou parada no pântano. As chuvas lavaram a fuligem, expondo o aço cinza. A ferrugem começou seu trabalho lento, cobrindo a blindagem com uma camada ruiva. O pântano curava lentamente as feridas da terra. A grama cresceu através das lagartas rasgadas. Esse tanque não chegou a Berlim. Não passou pelos paralelepípedos da Praça Vermelha na Parada da Vitória. Sua tripulação não recebeu medalhas em vida. Seus nomes permaneceram por muito tempo apenas uma linha no relatório de perdas irreparáveis. Desaparecidos na região da Colina Tal. Mas a vitória não é forjada apenas em batalhas verais. A vitória é feita de milhões de episódios como este. De colinas sem nome, mantidas por 1 hora a mais que o previsto. De últimos cartuchos. De embreagens queimadas. Da decisão de um tenente de não recuar quando recuar parece a única saída razoável. O KV-1 do tenente Gorbachev tornou-se um tijolo na parede contra a qual a máquina de guerra alemã se despedaçou. Tornou-se o ponto onde a física da blindagem encontrou a metafísica do espírito. A guerra é a matemática das mortes, mas às vezes nessa matemática aparecem variáveis que não podem ser calculadas. A variável da vontade humana. Aqui, nos pântanos de Rzhev, um tanque parou uma divisão. Ele queimou, mas não perdeu. Porque o ferro pode queimar, a carne pode morrer, mas o tempo, ganho para o país, permanece para sempre. E o silêncio que paira agora sobre este lugar não é vazio, é memória. A memória fundida em metal e dissolvida na terra.